Por Cristo Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 8, é o texto desta noite, da mensagem, né? Porque nós já compartilhamos bastante texto da palavra hoje. Graças a Deus por podermos ter essa liberdade de compartilhar essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 8, a carta de Paulo aos Coríntios, é o que nós estamos trabalhando aí no quarto domingo do mês. Então, hoje nós estamos dando continuidade aí, iniciando o capítulo 8, e se assim Deus permitir, terminaremos ele ainda hoje. O tema da nossa mensagem é consciência de um amor que edifica. Consciência de um amor que edifica. Vamos ler todo o texto de 1 Coríntios capítulo 8, do 1 ao 13, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Poderia fechar a Bíblia e irmos embora só com esse texto, porque ele diz respeito a os dois principais mandamentos que Cristo, quando respondendo a pergunta de quais seriam os principais mandamentos, né, o primeiro e o segundo semelhante ao primeiro, ele resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, semelhante ao primeiro mandamento, como a você mesmo. Esse texto aqui vem nesse mesmo sentido. Você amar a Deus a ponto de ter uma vida buscando santidade e observando como a sua vida está refletindo na vida do seu próximo. Então, seria um texto de só pela leitura dele, sendo bem claro, mas nós vamos tentar aqui trazer algumas lições para nós também, além do próprio texto. Primeira questão nós entendermos aqui o contexto do qual Paulo está falando aqui, né? Nós já falamos nas mensagens passadas que Paulo começou a responder algumas perguntas que foram trazidas a ele
pelos irmãos da própria igreja, né? Então ele está aí respondendo essas perguntas de forma que a gente só sabe a resposta, não sabe as perguntas que foram feitas, mas pelas respostas a gente deduz o que os irmãos perguntaram a Paulo. Então ele vem aí respondendo essas perguntas já há alguns capítulos nesse sentido. Então nós falamos sobre casamento, sobre sexualidade, sobre divórcio, e agora Paulo está aqui entrando em um assunto sobre a consciência daquilo. Ele está usando aqui a questão da comida sacrificada a ídolos, mas nós podemos aplicar em várias outras áreas da nossa vida, como nós veremos mais à frente. O contexto da cidade de Corinto, nessa questão aqui, havia os templos de ídolos, né, como nós já sabemos, e existiam ali os sacrifícios feitos a ídolos. Então, como nós conhecemos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, que Deus deixou, também nos templos idólatras, nessas outras questões, também existia quase que no mesmo sentido, né? Claro que não a Deus, mas aos deuses que eles achavam que eram o Deus deles. Então, eles levavam essas comidas, algumas partes era sacrificada, oferecida aos ídolos, e outras partes poderiam ser comidas. Então, eles faziam no seguinte sentido: poderia ser depois comercializada, o que sobrava, ou que não era usado no sacrifício ali, então eles podiam levar embora e comercializar. Existia outro sentido também, que poderia ser das pessoas se reunirem para comer no local, mesmo ali, depois do sacrifício, depois do culto deles ali, eles se reuniam e o que sobravam faziam um banquete ali, eles sentavam para comer junto, ou poderiam ser levadas também pelas pessoas, aquilo que era sobrado, para fazer um churrasco em casa e comer em casa. Então, nesse sentido, todo mundo praticamente da cidade, é o que Paulo fala aqui, todo mundo tinha esse conhecimento de que essas carnes, que poderia existir isso tanto nas casas, como nos templos, como no comércio, essas carnes que estavam vindo aí de sacrifícios a ídolos, a esses templos. Então, nesse sentido que Paulo vai tratar a resposta do que está sendo perguntado aqui. Tá? Paulo começa aqui no versículo 1, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos esse conhecimento. Então, é de conhecimento de todo mundo que existe essa prática e que existe essas carnes que podem ser comidas. Tá? O conhecimento traz orgulho. Como eu disse aqui, não só nesse sentido, mas em várias áreas da nossa vida, nós temos que nos policiar naquilo que nós buscamos conhecer. O que o conhecimento está nos trazendo, tá? De que forma eu estou buscando o conhecimento e para quê? E como eu estou aplicando esse conhecimento para que ele não se torne um pecado. Para que eu, através do conhecimento que eu tenha, eu não queira ser superior às outras pessoas, tá? Então, Paulo ele vai já aqui iniciar esse capítulo, trazendo esse paralelo aí entre o orgulho e o amor, tá? O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, tá? Nós podemos ver, e vamos ver mais para frente, em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai tratar ali, discorrendo sobre o amor, ele vai falar disso, que vai chegar uma hora que nós vamos conhecer realmente o que é perfeito e na plenitude do que é perfeito. Nós vamos estar ali com o conhecimento, com o que é perfeito mesmo, face a face ali. Tudo que a gente achava que conhecia, de alguma forma a gente vai ver que era só mesmo bem pouco perto da grandeza do conhecimento, e a gente vai passar praticamente toda a eternidade conhecendo principalmente o nosso Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação de Deus.
Então, quem pensa conhecer alguma coisa, quem acha que conhece, que pode se orgulhar do seu conhecimento, na verdade, dentro daquilo que ainda vai ser revelado a nós, não conhece nada. Porque Paulo aqui, ele não está condenando o conhecimento, ele está condenando aqui como os irmãos estavam aplicando esse conhecimento, e nós já podemos voltar aí no começo da carta, né, quando Paulo está falando ali da divisão que havia na igreja por cada um buscar que estava aprendendo de Paulo, outro aprendendo de Apolo. Outro. Então o conhecimento para eles e de quem eles estavam buscando esse conhecimento, estava trazendo ali uma forma de orgulho ou de soberba dentro daquilo que eles conhecem. Então, Paulo não está condenando a gente buscar conhecimento, é tanto que a gente vê em todo o Novo Testamento, principalmente, sempre nós sermos exortados a buscar conhecimento, a buscar cada vez mais conhecer ao nosso Deus, tá? Então, mas o conhecimento da forma que diminui o seu irmão, é isso que Paulo está condenando aqui, e nós vamos ver também nos outros capítulos mais para frente. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Quando nós buscamos o conhecimento da forma que nós buscamos conhecer a Deus, nos aproximarmos mais de Deus, esse conhecimento, sim, ele traz uma forma de edificação. Como nós vimos também, quando falamos sobre corpo, sobre igreja, nós vimos que a igreja é deixada aqui de uma forma que para que cada um exercendo o seu papel, exercendo a sua função como igreja, como membro do corpo de Cristo, vá construindo esse edifício. Então, quando nós buscamos conhecer a Deus de forma que esse conhecimento é para nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais fazer a sua vontade, esse conhecimento sim, que é o conhecimento que nós precisamos. Lá em Efésios capítulo 4, versículos de 13 a 15, aos Efésios 4, de 13 a 15, os irmãos podem ler. Amém? O versículo 12. Terminou? Desculpa. Pode ler. É até o 15. Amém? Amém? Então, no versículo 12, quando Paulo vai continuar esses que nós lemos, ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, nós acabamos de ler aí com a dirigência do irmão Tiago, acabamos de cantar sobre a nossa salvação, e nós entendemos muito bem sobre a salvação ser consumada por Deus, ser preparada por Deus, toda a obra trazida e guardada nas mãos daquele que tem todo o poder. Então, quando nós falamos aqui, e Paulo, ele está instruindo aqui, com o fim de preparar os santos, até que todos cheguemos à unidade, ao conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, é esse tipo de conhecimento que nós devemos buscar no nosso dia a dia, o conhecimento que vai trazendo maturidade cristã, que deixa de, como nós vemos nos primeiros capítulos de Coríntios, Paulo instruindo a igreja de que não podia falar com eles ainda sobre alguns assuntos, pois eles ainda eram crianças e não tinham amadurecido. É nesse sentido que nós devemos buscar conhecimento, de ir amadurecendo
na fé e crescendo, buscando conhecimento de forma que nós vamos crescendo na fé. E essa fé, esse conhecimento vai nos aproximando de Deus. De uma forma que cada vez que eu busco conhecimento, cada vez que eu leio a palavra, que eu trago para a minha vida, que eu busco outros meios que vão me trazendo mais próximo de Deus, esse conhecimento vai trazendo cada vez mais uma forma de amor ao meu Deus. A minha vida vai fazendo como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cada dia que eu vou buscando esse conhecimento, cada dia que eu vou buscando, e esse conhecimento vai me aproximando de Deus, o meu amor a Deus vai cada vez mais, a minha fé vai cada vez mais aumentando e vai cada vez mais me trazendo para perto de Deus. Eu vou aprendendo o porquê que eu faço tais coisas, o porquê que eu vou tomando tais atitudes, o porquê que eu vou conduzindo a minha vida de tal forma, porque diante desse conhecimento que eu vou buscando dentro da palavra de Deus, de me aproximar mais de Deus. De uma forma que, já como nós vemos quando Jesus conta aquela parábola, né, de que nos fins dos tempos, aqueles que se achegaram diante de Deus do seu lado esquerdo, dizendo, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, ele diz, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. É esse tipo de conhecimento que nós devemos tirar da nossa vida. Aquilo que nós fazemos sem saber o porquê fazemos. Ou nós estamos fazendo para buscar algum tipo de recompensa ou algum tipo de obra que busca reconhecimento diante de Deus. Mas o conhecimento que me aproxima de Deus é o conhecimento de que eu faço porque Ele me amou. Eu faço porque Ele fez primeiro. Então aí a minha forma de gratidão é esse tipo de conhecimento, é esse tipo de vida que eu vou buscando me aproximar, e o meu amor a Deus é por isso, pelo que Ele fez, não pelo que eu busco fazer para ter o reconhecimento diante de Deus. E no final do versículo 3 aqui a gente vê, este é conhecido por Deus. Não basta você dizer que conhece a Deus, a melhor busca pelo amor, pelo conhecimento de Deus é ser conhecido por Ele, de forma de que você sabe o porquê você faz tais coisas, você tem convicção da sua salvação, como nós lemos agora no texto de Romanos capítulo 8, o versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, aí ele vai discorrer todas as outras coisas. Paulo, todos esses ensinamentos, todas essas questões que ele trata com tranquilidade e expõe a forma de como viver diante de Deus, de como a igreja deve se portar, é por causa dessa palavra. Eu estou convencido, eu estou convicto. O conhecimento que Deus me deu, a minha fé está firmada nisso. A minha convicção de que é Deus quem me salvou, a minha convicção de que minha fé, de que minha salvação está guardada em Deus, a minha convicção de que eu devo buscar santidade e a minha convicção do que é pecado e o que não é. É essa palavra que faz toda a diferença talvez até nesse momento, de chegar diante de Deus e ser recebido como vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ser conhecido por Deus, sentir a convicção do que a palavra de Deus nos diz, e como nós falamos na última mensagem, crer, observar tudo o que Ele mandou. Porque o próprio Jesus nos disse, vós sereis meus amigos, se andardes comigo, se estiverdes na igreja, se estiverdes andando com cristãos. Não, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É esse conhecimento que nós devemos buscar, é esse conhecimento que nos aproxima de Deus. O que Deus deixou na sua palavra? Como eu devo adorá-lo? Como eu devo amá-lo? Como eu devo me portar? O que Ele me manda fazer? É esse tipo de conhecimento que vai
me trazer um conhecimento da qual eu busco uma forma de amor que edifica com os meus irmãos também. Portanto, versículo 4. Essa palavra portanto. Você tendo esse conhecimento, você tendo essa busca do amor a Deus, você saber o porquê você está diante de Deus, então você tem essa convicção do amor a Deus e do amor que Deus tem para com você, da sua salvação. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa, não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja outros deuses, quer no céu, quer na terra, entre parênteses, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Não importa se as pessoas acham que existe milhões de deuses aí, não importa se as pessoas idolatram outras imagens, outras coisas, a convicção que eu tenho, a convicção do que a palavra de Deus me diz é o quê? Que existe um só Deus. Como Elias, né? Se você estiver numa situação de que você é encurralado a provar sobre o seu Deus, ora para que Deus te dê como mostrar Deus a essas pessoas. Como mostrar que é um só Deus, que é um único Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Na questão de Elias, ele foi confrontado e ele tinha que provar ali que existia um só Deus, e ele ora, desafia os outros a orarem aos seus deuses, e o que respondesse com fogo lá. Espero que os irmãos todos conheçam a história, que eu não vou contar ela inteira para ganhar tempo, mas no final, qual foi a prova? Só existe um Deus. Os outros podem sapatear, pode fazer o que quiser, pode idolatrar, pode tradição, essas coisas, mas não tem poder. Mas a convicção é sua. Existe um só Deus. Você não vai sair por aí atacando os outros, porque você não vai conseguir transmitir o evangelho dessa forma, atacando os deuses ou a consciência das outras pessoas que estão presas por tradições, por outros tipos de ensinamentos, mas a sua convicção de que existe um só Deus, de que esse Deus é o único Criador, o único sustentador e por meio de qual nós vivemos, é sua. É a sua consciência, é a sua convicção, é o que Deus se revelou a você, e você deve pedir a Deus para que use a sua vida, para que a revelação de Deus através da sua vida possa alcançar outras pessoas, mas não de forma que você vai sair por aí atacando outras pessoas. Eu conheço uma história, uma vez um irmão, né, que ele fez um estudo sobre idolatria. E aí, né, como a gente sabe que no Brasil há muita idolatria, principalmente voltada a um tipo de santo, esse irmão pegou e, dentro do conhecimento dele, ele fez os estudos lá e aí ele fez um monte de folheto e foi na porta da igreja católica entregar esses folhetos, condenando a prática deles. Então, Paulo está falando totalmente ao contrário aqui. Não é para você sair fazendo isso, e eu vou me atentar somente a esse texto, mas em outros textos a gente é exortado também a evitar essas contendas, mas vivermos a convicção que temos, porque através da nossa vida, a nossa convicção, através do nosso testemunho, você vai ter a abertura de falar do Evangelho, porque nós cremos que existe um só Deus. A palavra de Deus nos revela que existe um só Deus para quem nós vivemos e quem criou todas as coisas, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Existe um só Deus que criou todas as coisas, inclusive nós, e existe um só Senhor Jesus Cristo, como Colossenses capítulo 1 nos revela muito claramente, de que todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio de Jesus Cristo, para Ele, e somente por Ele
por meio do sacrifício dele, por meio do que ele fez, nós podemos viver. Então, nós podemos voltar à comunhão com esse Deus que nos criou, que criou todas as coisas, que é o único Deus, por meio desse Jesus Cristo, que consumou toda essa obra. Essa convicção nós temos que ter. Essa convicção deve ser o que nos move a cada momento e em cada atitude. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, certo? Você entende isso? Você entende que existe um só Deus? Você entende que Jesus Cristo restaurou todas as coisas? Você entende que a salvação veio por meio de Jesus Cristo? Mas você precisa entender que ainda nem todos têm esse conhecimento. Vai chegar uma hora que todos vão ter. Qual será essa hora? Filipenses capítulo 2. A hora que todo joelho se dobrar diante dele. Quer para a salvação, quer para a condenação eterna. Nessa hora, todos vão ter essa revelação. Todos vão ter este conhecimento. E uns vão para junto dele viver eternamente, glorificando a ele por tão grande salvação. E outros vão para a condenação eterna, glorificando a ele por ser justo, por ter condenado eles à perdição eterna com justiça. Mas todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas hoje, nem todos têm esse conhecimento e você precisa ter essa convicção. Porque senão você vai querer sair por aí querendo que todo mundo tenha a mesma atitude que você, que todo mundo seja crente que nem você, que todo mundo tenha a mesma vida que você, que todo mundo faça as coisas do jeito que você faz, mas também não é por aí, tá? Nem todos têm este conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Alguns, mesmo que já salvos, mesmo que já se entenderam o Evangelho, entenderam o plano da salvação, são coisas diferentes. A salvação, a revelação da fé salvífica de Cristo na pessoa e o processo de santificação, tá? Então, como nós vemos em Filipenses 1:6, aquele que começou a obra, ele salvou, ele te chamou, ele te resgatou, ele te trouxe, vai aperfeiçoando você até o dia da revelação completa de Cristo, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o processo para uns é mais rápido, o processo para outros é mais lento. Pode ser que a pessoa esteja na igreja e vai devagarzinho até Jesus voltar, né? Que espero que não esteja muito longe. Vai nesse processo de santificação. A consciência deles, ainda diante de alguns fatos, é complicada ainda de assimilar. Tá? Então, muitos aqui, e creio que cada um teve uma vida diferente antes de vir a Cristo, então foi ensinado de uma forma, viveu todo o tempo de uma forma, aprendendo certas coisas, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, tradição e coisas que foram colocadas na sua cabeça, que durante esse processo você vai entendendo biblicamente que o que é certo, o que não é, o que você fez, que na verdade não tinha nada a ver, ou o que você está fazendo, que você precisa mudar. Esse processo você vai aprendendo na busca pelo conhecimento. Então, você não pode cobrar uma pessoa de algo, não estou falando aqui de pecado, tá? O pecado a gente já tratou disso nos capítulos anteriores, que precisa ser corrigido, que precisa ter liderança na igreja, que precisa ter pessoas que tratem essas questões. Nós estamos falando aqui de consciência, do que achar que é certo, o que é errado, tá? Então, e Paulo está usando aqui a situação de comer
carne sacrificada a ídolos. Então, esse processo, talvez para você foi mais fácil. Talvez você teve um tipo de ensinamento que, como, quando você veio a Cristo, quando você veio para a igreja, pouca coisa mudou na sua vida. Mas teve pessoas que chegou aqui na igreja, que conheceu a palavra de Deus, que foi resgatada por Jesus, mas que a sua cabeça é toda embaraçada, que viveu coisas que vai demorar para ser tratada, para assimilar o que é certo, o que é errado, para tirar aquilo da vida dela, para tirar as coisas da consciência dela. Então, o que Paulo está falando aqui, que tem pessoas que viveram o tempo inteiro aqui sacrificando, trazendo sacrifício a ídolos, vivendo nesse meio, que vai demorar um pouco para ela assimilar. Então, quando ela se depara com essa situação, para ela ainda não tem uma consciência de que aquele Deus não vale nada, de que aquele Deus não pode, de que aquela carne, na verdade, sacrificada, não tem nada ali. Para ela ainda tem. Para ela tem alguma coisa a ver. A pessoa passou a vida inteira no espiritismo, ou a pessoa passou a vida inteira no alcoolismo, a pessoa passou a vida inteira nas drogas e ela está sendo tratada. Então você precisa ter essa consciência de que às vezes para você nunca teve contato com certas coisas. Mas tem pessoas que viveu dentro daquilo e para ela é mais difícil o processo de se libertar daquilo, e Jesus está trabalhando na vida dessas pessoas. Então, você precisa ter esse conhecimento. O seu conhecimento, a sua firmeza, a sua busca, não pode ser motivo de condenação para outra pessoa. Versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Nós não seremos piores ou melhores porque eu faço, porque o outro não faz, ou porque eu sou vegano, o outro come churrasco. Isso daí, para Deus, não vai te trazer benefício nenhum. A sua busca por santificação, a sua busca por santidade, é uma busca por se afastar do que é pecado, do que te faz realmente te afastar de Deus. Tá? Então, a sua consciência deve te trazer um conhecimento de que vai te trazendo liberdade. Nós vamos ver isso agora nesses próximos versículos. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para os fracos. O fraco aqui que Paulo está tratando não é aquela pessoa que tem menos força que a outra, ou uma questão realmente do que você pode ou o outro não pode. É a questão realmente da consciência mesmo, daquilo, da busca pelo o que a pessoa já conhece, o que a pessoa já tem de firmeza diante de Deus, e a outra que ainda está engatinhando, que ainda está tomando um leite para buscar esse crescimento. Então é nesse sentido aqui que Paulo está tratando a palavra fraco e forte na própria palavra de consciência. A sua liberdade, e Paulo aqui, nós podemos usar o texto de Jesus dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É nesse sentido. A liberdade que você tem para viver neste mundo. Tá? A sua consciência, você entende realmente o porquê você faz as coisas, você entende realmente se é pecado, se não é. E aqui nós também não podemos ter a desculpa de que eu não faço certas coisas porque eu acho, ou porque eu penso assim. Irmãos, nós não devemos ter desculpas de que eu sou fraco ou sou forte na minha fé por relaxo meu, tá? Eu tenho que ter meus momentos de buscar conhecimento dentro da palavra de Deus. O texto que lemos de Efésios capítulo 4, Paulo está nos exortando a isso. Nós não podemos chegar à igreja, nós não podemos Jesus nos trazer, nos salvar, e nós sentarmos aqui e ficar buscando conhecimento do que o pastor vai trazer aqui do púlpito, do que o irmão João Paulo, o Tiago, o David vai pregar aqui, para isso ser o meu alimento.
Não, o meu alimento tem que ser diário. Se você come todos os dias porque senão o seu corpo vai ficar fraco, se você bebe água todos os dias porque senão você vai ficar desidratado, a mesma questão é a palavra de Deus. Se você não busca se alimentar da palavra de Deus, se você não busca na palavra de Deus o que é certo para a sua vida, o que é errado, você vai ficar se alimentando daquilo que os outros te dão, que você nem sabe realmente se está certo ou se está errado, se você não consultar dentro da palavra de Deus. Então, você passar a vida inteira dentro da igreja e não ter seu momento de devoção, não ter seu momento de busca por leitura da palavra, por conhecimento, por catar alguns assuntos de que você tem dificuldade, das suas lutas contra o pecado diário e ver o que a palavra de Deus te diz sobre isso, não é desculpa para os seus erros, não é desculpa para a sua fraqueza espiritual. O relaxo é seu, não é culpa da igreja. E aí você vai, consequentemente, como nós já falamos também, buscando ficar ali sem o alimento, você vai acabar ficando fraco, consequentemente você vai cair e consequentemente você vai cada vez mais se afastar da presença de Deus, da fé em Deus. Mas o que Paulo está nos exortando aqui é buscar nos aproximarmos de Deus. Buscar conhecimento que nos aproxime de Deus, e isso é uma busca diária. Essa é uma busca diária, constante, que você vai cada dia mais buscando, se alimentando, trazendo para a sua vida, aplicando, buscando pessoas que podem te ajudar, e você vai se fortalecendo. Essa busca você tem que buscar, mas mesmo assim, algumas coisas você vai ainda demorar para assimilar na sua vida. É nesse sentido que Paulo está tratando aqui, os fracos e os fortes, tá? Não é os relaxados e os que estão ali buscando firmeza espiritual. Certas coisas realmente vai ter dificuldade para você se libertar, mas você está buscando se libertar, você está buscando crescer dentro disso. Então a sua liberdade, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus vai te ensinando na sua busca, no seu devocional diário, você olhando para a palavra de Deus e falando, não, isso é pecado, isso não é, isso daqui eu posso trazer para a minha vida, eu posso jogar bola, eu posso sentar numa roda de amigos para conversar, eu posso fazer certas coisas que não é pecado. Antigamente a gente via muito, os cristãos, há uns anos atrás, que não podia assistir televisão, não podia jogar bola, não podia vir para a igreja se não fosse de social. Então essas coisas eram trazidas para a igreja como pecado, e por muito tempo ficou assim. Mas, por que isso foi? Porque os cristãos deixaram de olhar para a palavra de Deus e olhar, peraí, mas isso daqui não tem nada a ver. Isso daqui não é doutrina bíblica, isso daqui é doutrina de homens. Então, essas coisas que pessoas vão te escravizando, como o outro texto da palavra de Deus nos diz, Não deixe que ninguém te escravize com doutrinas, com coisas que vêm das questões humanas, mas deixe que a sua liberdade venha através da palavra de Deus. O exercício daquilo que você olha para a palavra de Deus e fala, é certo, não é, então, se não é, eu não quero para a minha vida. Não é errado? Posso fazer, mas Paulo também vai nos exortar aqui de como fazer isso. Versículos 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então a situação que Paulo está colocando aqui é o seguinte: você tem a consciência de que não tem nada a ver essas carnes aí, não existe esses deuses, só existe um Deus, então eu posso comer de boa. Fui convidado para um churrasco, vou lá,
vou comer, ainda mais o preço que está a carne, né? Mas a consciência sua faz com que você participe desse local. Alguém passa ali e vê você naquele local, mas não tem a mesma consciência que você, vai voltar, vai querer praticar. Tal pessoa está lá, está comendo lá no templo de ídolos, lá comendo essa carne, então pode, não é pecado, eu vou lá comer também. Só que a consciência dele não está ainda formada de que esses deuses não são deuses, que existe um só Deus. Ainda não está formada na fé de que aquelas carnes, aquele sacrifício não tem nada a ver, e vai levar ele a praticar de uma forma de que ele não tem a firmeza do porquê ele está ali. Ele não está ali porque ele foi convidado, porque faz parte, talvez um amigo convidou, o outro está lá, né, está na roda de amigos, tudo. Ele não, ele vai lá, vou lá participar, vou comer, e para ele ainda aquela festa vale alguma coisa, e aquilo lá vai fazer com que ele tropece. A palavra aqui, tropeço ou escândalo, em outro sentido, é no sentido mesmo de que você está caminhando e tem uma pedra, uma barreira na sua frente, e você tropeça e cai. É nesse sentido de tropeço aqui, você ser essa pedra que causou esse tropeço do irmão. Não é no sentido de perda de salvação, não é no sentido de que a pessoa vai sair da comunhão, deixar de ser salva, tá? É no sentido mesmo de enfraquecer a fé da pessoa, de fazer com que ela tenha certas práticas, de que aquela fé dela vai ser mais prejudicial do que benéfico. Então, por esse motivo, você tem que se policiar na sua liberdade, tá? E aí, como eu falei, a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. Tá? Nós entendemos questões aí de responsabilidade humana, de soberania de Deus. Então, você entende a soberania de Deus de uma forma, a outra pessoa ainda não entende essa soberania, mas ela tem a consciência mais voltada para a responsabilidade humana. Então, a sua consciência, ou a consciência dela, não pode fazer com que você faça com que ela tropece. Outra questão bem polêmica aí é a questão de bebidas, por exemplo. Você olha para a palavra de Deus e vê que a palavra de Deus te exorta sobre algo. Mas a outra pessoa, ela tem a consciência ainda, a dificuldade, ou talvez de vidas passadas dela, de que aquilo lá não é bom para a vida dela. Então você, com a sua liberdade, você não pode levar outras pessoas a talvez exercer algo que vai fazer com que ela tropece. Então, se alguém passa, por exemplo, você tem uma consciência de que para você bebida não é pecado. Aí você senta ali numa roda e começa a tomar alguma coisa ali, a outra pessoa passa que está voltando, saiu do alcoolismo, teve problema com bebida, olha você ali sentado com alguém bebendo e fala assim, já que beber não é pecado, eu posso beber. E aí vai, bebe e cai. Na sua fé, começa a ter dificuldades na sua caminhada. É pecado isso? O pecado que você deve observar é onde você está exercendo a sua liberdade, tá? Para que não seja responsabilidade sua o tropeço de outro irmão. Outras questões, por exemplo, o que o texto está nos exortando aqui, a nossa consciência, o porquê que eu faço tais coisas, tá? Então, por que eu participo das programações? Por que eu estou ativo na igreja? É por uma questão do que eu tenho gratidão a Deus porque Ele fez por mim? Porque se for, independente da quantidade de pessoas, de quem veio e de quem não veio, a minha gratidão a Deus continua o mesmo. Como você olha para as pessoas que não podem participar? Você olha com um olhar de julgamento para essas pessoas que ainda estão caminhando, assimilando essa questão? Porque tem pessoas que acham que a salvação dela depende de vir ao culto. Tem pessoas que acham que a salvação dela depende de estar ativo nas programações.
mas Deus ainda está trabalhando para que ela entenda que realmente nós participamos dessas reuniões como igreja por gratidão pelo que Deus fez. Mas, hoje a gente não vê tanto, né? Mas antes a gente via muito pessoas, você não veio em tal culto, você praticamente já vai para o inferno. Então, como está a sua consciência? Por que você faz tais coisas? A questão, por exemplo, de dízimos, ofertas, de contribuição, de generosidade. Por que você faz? Tá? Hoje há uma polêmica muito grande aí de que pessoas, eu não dou dízimo, ou eu dou dízimo, ou eu acho que não é necessário, ou não acho necessário, ou é do Antigo Testamento, ou é do Novo Testamento, a palavra de Deus não. Então cada um pensa de um jeito. Mas a questão não é é obrigatório dízimos, 10%, ou eu posso dar o que eu quero. A questão é o porquê que você faz. Onde está o seu coração? Hoje de manhã nós trabalhamos um texto de que é bem clara essa situação. O jovem rico chegando a Jesus com seus bens e Zaqueu também rico chegando a Jesus com seus bens. Então a situação dos dois chegando a Jesus, mas onde está o coração? Então, não é a quantidade que você dá, ou a sua fidelidade, ou a sua infidelidade, é onde está o seu coração. O porquê que você faz. Eu dou o dízimo, o outro irmão não dá, e aí eu começo a olhar para ele de outro jeito. Então, ore para que Deus também transforme o coração dela, para que a consciência dessa pessoa também esteja na gratidão a Deus, na sua generosidade por poder ofertar, por poder contribuir por aquilo que Deus deu e por aquilo que Deus tem sustentado-nos, tá? Então, como eu disse, são vários assuntos que a gente pode ir trazendo dentro desse texto. Paulo está usando uma situação aqui, mas que se aplica na nossa vida em vários contextos. O porquê que eu faço, qual a minha consciência, como eu exerço a minha liberdade e como o exercício da minha liberdade tem refletido na vida do meu irmão. Eu não estou nem aí se ele entende ou não, se é pecado, se não é. Eu tô pouco me lixando. Para mim não é pecado, então eu vou praticar ele que se entenda com Deus. Não, eu posso exercer a minha liberdade, e aí a gente não vai ter tempo de ler, mas Romanos capítulo 14 também vai falar muito bem disso. Romanos capítulo 15, versículo 1, esse eu vou ler. É um versículo só, e os irmãos não vão levantar para ir embora enquanto eu estou lendo. Capítulo 15, versículo 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tá? Dentro da nossa liberdade, dentro da revelação de que Deus já foi trabalhando na minha vida, daquilo que Deus tem me ensinado na palavra de Deus, nós vamos exercer essa liberdade, esse conhecimento para suportar, sustentar os outros irmãos, até que eles saibam o porquê que eles estão fazendo ou praticando tais coisas, tá? E não vamos buscar agradar a nós mesmos. A nossa busca é para agradar a Deus, como nós lemos no capítulo 8 de Romanos, tá? Do versículo 5 até o 8, o versículo 8 principalmente vai dizer disso. Eu agrado a Deus porque eu vivo no Espírito. E esse agradar a Deus, eu busco agradar ou busco sustentar a vida dos meus irmãos. Tá? Concluindo, o porquê que eu faço tais coisas, o meu exercício da minha liberdade, qual que é a minha motivação para mim querer questionar tais situações. Por que eu quero praticar tais coisas, ou por que eu quero saber se isso é certo ou se é errado? O que está me levando a isso? É para agradar mais a Deus? Se for para agradar mais a Deus, amém. Traga para a sua vida, busque conhecimento, exerça a sua liberdade, mas se não for por isso, se for para agradar a você mesmo, se for para sustentar a sua carne, fuja, porque isso provavelmente vai ser um laço para que você tenha fraqueza na sua fé, para que você tropece. Então, exerça a sua liberdade de forma que a sua liberdade não faça com que outros irmãos tropecem naquilo que Deus revelou a você, que é certo ou que é errado. Olhe sempre para a vida do seu irmão, e se for
causar escândalo ou tropeço na vida do seu irmão, deixe de praticar, mesmo que para você não seja pecado. Deixe de praticar por amor ao seu irmão. E você, que ainda está aprendendo certas coisas, quer saber se bebida é pecado, se tatuagem é pecado, quer saber se jogar bola é pecado, quer saber se dar o dízimo é certo ou é errado, quer saber se Deus é soberano ou se você tem liberdade, quer saber por que se para participar das programações da igreja é obrigação, senão você não vai ser salvo. Primeiro, pergunte a Deus o porquê que eu quero saber isso. Por que eu quero buscar isso para a minha vida? É para agradar mais a Deus? É para que eu possa exercer a minha liberdade e não para que isso seja um ídolo, para que isso seja uma pedra de tropeço na minha vida, para que isso me escravize? Porque muitas vezes a gente traz algumas coisas para a vida da gente, que aquilo vai ser uma forma de que eu vou estar entrando em um vício naquilo. Tá? Eu já participei de rodas de conversa com alguns amigos jovens sobre bebida, por exemplo. E na época a gente estava falando várias coisas assim nesse sentido. E dentro dos entendimentos que eles tiveram lá de que não era pecado tal, e aquilo lá, na verdade, eles não queriam conhecimento. Hoje eles estão afundados na bebida. Hoje, alguns adolescentes, alguns jovens colegas meus, que era até de roda de oração nossa, estão afundados na bebida. Então, a busca para o conhecimento não era para viver a sua liberdade em Cristo, mas para viver a sua liberdade na carne. Para ter, talvez, a consciência de que eu não estou pecando, mas, no fim das contas, acabou se tornando pecado porque virou embriaguez, virou vício. Então, a busca do seu conhecimento é para quê? É para agradar mais a Deus? Se for, amém. Busque conhecer e busque se libertar. Busque que aquilo não te escravize. Agora, se for simplesmente para agradar a sua carne, nem busque saber a resposta dessas coisas, mas se afaste dela, fuja, corra forte, né? Dessa forma, foge para longe. Amém? Vamos viver a nossa liberdade em Cristo Jesus da forma que nós trazemos para a nossa vida o que traz mais glória ao nosso Deus. Vamos orar? Soberano Deus, nosso eterno e amado Pai, nós te louvamos, pois o Senhor nos salvaste, o Senhor que criaste e sustentaste todas as coisas, nos trouxeste de volta a Ti, através do Seu Filho amado Jesus, de quem vem todas as coisas e para quem é todas as coisas, o Senhor da nossa vida. Ele que nos libertou, Ele que nos salvou, e Ele que nos deixou o Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. E que esse convencimento nos traga liberdade, da forma em que tudo que praticarmos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória do Teu santo nome. Que nós possamos ser cristãos, que nós possamos ser servos, que nós possamos ser amigos do Senhor aonde estivermos e que o testemunho da nossa vida não traga tropeço na vida de nenhum irmão, mas que seja suporte, que seja sustento, que seja fortaleza na vida de cada um, que cada um possa, junto conosco, glorificar ao nosso Deus e principalmente como igreja, que a nossa igreja seja uma igreja forte, firmada na palavra, de homens, mulheres e famílias que estão firmes em Ti e que vivem para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos por tudo no nome santo de Jesus. Amém.